Olá, está começando o Desvio Padrão número 6, programa Desvio Padrão número 6. Eu, Gustavo Cunha e Fernanda Rogozic. Hoje vamos falar sobre fundos multimercado. Isso aproveitando a sugestão do Tarsis que eu conheço, já foi meu aluno lá na B3, inclusive, e que não é de hoje que se interessa por fundo multimercado. Desde aquela época já me perguntava bastante. Mas como a gente vai mostrar, a gente aproveitou esse interesse do Tarsis porque esse tem sido o interesse de muitos brasileiros. Já vou mostrar uns dados atualizados da Ambima. A alocação de recursos em fundos multimercado cresceu demais esse ano, né? Então, é importante a gente trazer esse tema para você, discutir isso. É bom, é ruim, é bom para quem? Não tem produto financeiro bom e ruim, né? Tem o adequado para o seu perfil. Então, acho que a nossa principal missão hoje aqui é falar qual é o perfil adequado e que tipo de multimercado, porque eles são muito diferentes entre si, né? Então, já vou passar a bola aqui para Fernando, Gustavo, quem quiser começar a falar de multimercado, e daqui a pouco a gente traz mais dados. Né? Vamos lá. Gustavo, começa? Bom dia. Vou te atravessar aí, Fê. Vamos lá. O que eu acho da parte de multimercados? Assim, multimercado é uma categoria muito ampla, né? A descrição de multimercado é um fundo onde você tem várias subcategorias onde você pode aplicar. Então, diferente de um fundo DI, que vai ter um risco lá de curto prazo, essencialmente títulos curtos ou créditos ligados a um CDI, ou fundos de ações que entram na categoria ações. O fundo multimercado é um fundo que ele pode aplicar em várias categorias, né? Seja ações, seja renda fixa, seja câmbio, seja investimento no exterior. Então, é um fundo bem flexível em termos de investimento. Então, assim, ele por si só já ajuda muito no que a gente chama de diversificação. Né? Então, assim, ao invés de você aplicar um fundo DI, um fundo renda fixa, um fundo de ações, fazer investimento no exterior, você pode aplicar um fundo multimercado que por si só ele já faz toda essa parte de diversificação. Isso é super poderoso e super importante. E você está fazendo uma coisa que eu acho melhor ainda, que é terceirizando um pouco a decisão de quanto alocar em cada um desses grupos. Em geral, você está contratando um fundo multimercado, um especialista que vai estar o dia inteiro olhando essas várias categorias e alocando não só os melhores percentuais entre essas categorias, como dentro dessas categorias, fazendo os melhores investimentos. Então, assim, para mim super aconselhável você ter dentro do portfólio de investimento alguma coisa de fundo multimercado. Então, acho que essa é a primeira coisa. Aí vem, talvez, a pergunta de qual fundo, né? Qual fundo aplica? Acho que é sempre a pergunta que vem, bem direta, né? Gustavo, Arthur, Fernanda, que fundo vocês vão indicar para a gente comprar? E aí é uma situação que é muito difícil de se falar, assim, não tem um fundo ideal para todo mundo, né? Porque como é um fundo muito diversificado, você tem vários gestores e cada um é mais especialista em um pedaço. Né? Você tem fundos que são mais fixa, fundos que são mais câmbio, fundos que são mais investimento exterior e tem fundos que são gerais. Então, isso faz com que a gente tenha aí uma diferença entre os vários fundos muito grande. Então, eu acho que não tem assim fundo ideal. Agora, tem vários parâmetros que você pode começar a dar uma olhada. Né? Um é a volatilidade do fundo, quanto ele coloca em risco e tudo mais. Ou seja, dá para pensar em diversificar entre fundos mercados? Eu posso ter 3 ou 4 fundos multimercados diferentes, pensando em diversificação? Acho que o Gustavo não ouviu. Desculpa, Arthur, repete para mim. Eu estava dizendo o seguinte, eu posso pensar em diversificação com fundos multimercados, mas no sentido de ter 3 ou 4 fundos multimercados diferentes para ter uma carteira bem diversificada, potencializar essa diversificação? Pode, e é até uma coisa bastante comum em relação ao portfólio de investimento. Então, assim, fundo multimercado é diferente, por exemplo, quando você vai comprar uma NTNB no Tesouro Direto. Né? Você vai e compra um título específico. Fundo multimercado, você está dando dinheiro para um gestor, né, acreditando que aquele gestor vai gerir aquele dinheiro bem e alocar nessas várias categorias. E aí você tem fundos que aplicam em uma ou duas categorias, tem fundos que aplicam em tudo. Né? Então, assim, é um ambiente bem disperso aí em termos de
investimento. Eu gosto muito, mas é uma coisa de preferência pessoal, fundos que conseguem gravitar em várias categorias. Quanto mais categorias de investimento esse fundo consegue ir, eu acho melhor, porque você dá mais flexibilidade para o gestor para estar aplicando onde ele acha melhor mesmo. E aí, então, a gente está falando daqueles multimercados que a Ambima classifica como macro, tá certo? Estratégia macro. Isso, e assim, essa classificação da Ambima, a Ambima tentou ajudar nessa classificação, eu acho que mais complicou do que ajudou, né? Então, você tem lá várias subcategorias, é um negócio bastante complicado a categoria. Mas tem razão, a categoria macro, em geral, é uma categoria que ela diversifica mais, né? Essa categoria macro é uma categoria onde você vai ter um ambiente macroeconômico e com base nesse ambiente macroeconômico, expectativa de juros, inflação em vários lugares do mundo, não só no Brasil, o gestor toma a decisão de alocar em moeda, em câmbio, em moeda, em ações, em risco de crédito, né? Então, mas mesmo dentro dessa categoria macro, você tem fundos que têm perfis de risco bem diferentes, né? Então, você tem fundos que arriscam lá pouquinho, são fundos multimercados que ficam quase que nem um fundo renda fixa em termos de rentabilidade, e tem fundos multimercados que é aquele que eu chamo de pé embaixo, que é 1% para cima, 1% para baixo todo dia, mas que na média, se for um gestor consistente, acaba dando bem mais do que o CDI. Agora, por exemplo, tem bancos que já montaram FICs, ou seja, são fundos de investimento em cotas de outros fundos, que reúnem vários fundos multimercados que, teoricamente, não teriam muita correlação. Então, também é uma outra forma, ou seja, em vez de você ficar escolhendo vários multimercados para aplicar, de repente você pode aplicar num fundo que contém cotas de outros fundos multimercados que teoricamente aplicariam em posições diferentes. Então, acho que esse é o tema mais amplo. Esse é o tema mais amplo que a gente já tratou até hoje, né? Porque multimercado a gente está falando desde renda fixa até renda variada. E aí, aproveitando que você é a mais conservadora do time, Fernando, vale a pena eu tenho fundo multimercado, hein? Olha aí. Vale a pena ter um multimercado renda fixa? Multimercado? Não, acho que já que é para ter multimercado, então vamos abusar um pouco, né? Os meus até que são abusadinhos, meus fundos multimercados. Eu tenho 3, vai. Apesar de, teoricamente, eles terem políticas de investimento que seriam diferentes, eles andam meio correlacionados. Eu vou dizer, o mês passado os 3 caíram. Então também tem que ter estômago para isso. Eu até então estava tendo ganhos nos fundos multimercados. Mês passado caiu, putz, já me deu aquele frio na barriga, né? De gente conservadora, falei, puta, né? Desculpa a palavra. Putz, grila, o que eu fiz, né? Mas tem que ter paciência, né? Enfim, um pouco, acho que E aí é um pouco de cada um, do perfil de cada um, quanto que aguenta risco, né? Então é como o Gustavo falou, tem que olhar a volatilidade do fundo. Às vezes tem gerente que vende rentabilidade passada, que é um erro, então tem que tomar cuidado de como você analisa o fundo multimercado, né? Porque eles falam, vem dando tanto do CDI. Isso não quer dizer muita coisa para o futuro, né? Então, eu acho que na hora que você for escolher um fundo multimercado, acho que vale olhar volatilidade, vale olhar o que ele pode fazer, ou seja, na política de investimento dele, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o quanto que ele pode alavancar, ou seja, o quanto que ele pode tomar mais de risco. São algumas coisas que você precisa avaliar mais do que aplicar numa renda fixa, né? Você falou um monte de coisa importante que a gente tem que ressaltar. Todo fundo tem um regulamento, um objetivo, uma política de investimentos. A obrigação mínima de quem pretende investir em fundos é conhecer o objetivo e a política de investimentos, né? E falando em risco, a alavancagem muda totalmente. Eu acredito que a maioria dos fundos sequer permite a alavancagem. Agora, se eu sou um cara mais arrojado, como o Gustavo aí, que está na outra ponta da perfil de risco, eu posso ter interesse pela alavancagem, né? Explica isso aí, Gustavo, a alavancagem, o que ela pode te levar e qual que é o risco dela. Não, acho que isso é importante. Quando a gente está falando de fundo multimercado, diferente dos fundos renda fixa e DI, a maioria tem alavancagem permitida em regulamento, tá? Porque são fundos que tem ideia que você ganhe mais, né? Então, o que é o conceito de alavancagem? O
Ou seja, alavancagem é um conceito, eu vou explicar como se fosse um banco, que acho que é mais fácil. Pensa no banco, ele tem lá o capital acionista do banco, de, sei lá, R$1 milhão, né? Só que ele tem esse capital de R$1 milhão, se ele não for só usar esse dinheiro para emprestar, ele vai ter uma capacidade de emprestar dinheiro limitada a R$1 milhão, né? Para aquele R$1 milhão emprestar. Mas o que o banco faz? O banco capta R$10 milhões de outras pessoas pagando juros e empresta R$10 milhões para outras pessoas que precisam de dinheiro. Então, na verdade, o que ele está com aquele R$1 milhão dele, né, permitiu com que ele se alavancasse quase 10 vezes nesse exemplo. Ele só tem R$1 milhão, mas ele está emprestando R$11 milhões, né, porque ele está captando 10%. Então, assim, o risco que você tem nessas operações é que você só tem R$1 milhão para garantir todos aqueles 10 milhões de empréstimos que você teve. Se algum dessas pessoas que estão aplicando a resolver tirar o dinheiro, você vai ter problema para honrar se alguma daquelas pessoas que estão aplicando com você retirarem o dinheiro, né, esse dinheiro já está dado para outras pessoas, já está emprestado por tempos mais longos, então você não vai ter dinheiro para gerenciar. Então, se o fundo não permite alavancagem, por pior que seja a situação do mercado, e se tudo for muito ruim, eu posso entender que eu perco o que eu tenho. Agora, se eu escolhi um fundo que permite alavancagem, na pior das hipóteses, eu posso perder o que eu tenho, mas o que eu não tenho, já que eu tomei dinheiro emprestado, né? Eu autorizei o gestor a tomar dinheiro emprestado para comprar ativos. Isso é um ponto importante. Assim, tem poucos casos na história que aconteceu isso, mas você pode ser chamado a colocar mais dinheiro lá caso o fundo quebre. Né? Então, todo cotista é responsável pelo PL negativo do fundo que investe. Por isso que eu repito, o mínimo que você tem que saber é o objetivo política de investimento do fundo. Porque se o PL ficar negativo, você é obrigado a aportar recursos lá. É um condomínio, assim como um prédio que você mora. Se quebrar o elevador, todo mundo vai ter que pagar. Né? E no fundo de investimento, se o PL ficar negativo, todo mundo tem que ratear e pagar aquilo. Exatamente. Essa é a ideia. No fundo, o fundo multimercado ele tem essa alavancagem, tem esse risco aí de você ter que colocar dinheiro. Agora, falando em fundo multimercado, assim, eu não gosto, e aí eu volto um pouco, a ser um pouco, talvez, mais agressivo aqui do café, pelo menos, né? Eu não gosto de fundo multimercado papai com mamãe. Porque fundo multimercado é quase um renda fixa. Por quê? Porque, em geral, as taxas de administração de fundos multimercado são mais altas. Né? Então, assim, o padrão de fundo multimercado são taxas de administrações de 2% mais 20% de performance. Esse é o padrão da indústria. A grande maioria dos fundos multimercados seguem esse padrão de 2% mais 20%. Então, é caro para um fundo que rende quase que nem renda fixa. O fundo de renda fixa vai conseguir, dependendo do volume aplicado, fundo de renda fixa de 0,4, 0,2, 0,6, alguma coisa assim, bem mais baratos. Tá? Então, assim, e essa taxa de administração de 2% ao ano, no ambiente de 7% ao ano que a gente está hoje, tá pesa. Né? Tem que render muito, tem que colocar bastante a risco para ganhar, para dar 100% do CDI, ele tem que ganhar pelo menos 2% acima do CDI. Tá? Então, eu penso o seguinte sobre esses conservadores, aí eu queria ouvir a opinião de vocês também. Entre um fundo DI e um multimercado renda fixa, eu prefiro o multimercado renda fixa. Entre um fundo que tem uma única alocação lá que é pós-fixada, seja lá qual for a taxa de administração, é uma taxa que não é preciso pagar. Agora, quem está assistindo já passou pela experiência de chegar no site do Tesouro Direto, feliz, vou fazer meu investimento no Tesouro Direto. Aí ele vê lá título indexado à inflação, título pré, título pós, ele fala, caramba, o que eu faço agora? Bom, se eu terceirizei esta decisão para um gestor, que mesmo que ele só vá aplicar em renda fixa, e mesmo que seja só em título público, mas eu vou emprestar a expertise dele para saber qual o momento de ficar mais pré, qual o momento de ficar mais pós, eu acho que já vale mais do que simplesmente pegar o dinheiro e colocar num renda fixa pós-fixado. O que vocês acham? Sim, se a taxa de administração for igual, né? Assim, se estiver comparando taxas de administrações iguais, eu concordo contigo, Arthur. Agora, o ponto é, quando você vai falar do primeiro fundo DI, para mim, não tinha que existir. Fundo DI é um negócio que botar no fundo para render CDI, você coloca no Tesouro Selic, que é muito melhor e muito mais barato. Mas, a partir do princípio que fundo DI existe, que tamanho é ele, né, eu acho que se tivermos taxa de administrações igual, o fundo multimercado, mesmo conservador, é melhor, concordo. O ponto que eu acho é que é difícil achar um fundo multimercado com uma taxa de administração igual ou pelo menos parecida com um fundo DI. Então, é importantíssimo você dar uma olhada
nesse fundo. Se achar igual, migra. Sem dúvida nenhuma que o fundo multimercado dá mais flexibilidade para o gestor, e o gestor vai estar acompanhando, cuidando do seu dinheiro ali o tempo inteiro, todo dia. Eu acho que tem um outro ponto do fundo multimercado. Normalmente os regulamentos, eles permitem ter mais coisas, às vezes, do que o fundo de fato tem. Então também tem que tomar cuidado. Às vezes você está achando que está numa renda fixa e, de repente, eles começam a colocar outras coisas lá dentro, né? Acho que tem que prestar muita atenção no regulamento e no prazo de pagamento do resgate, né? Porque alguns fundos multimercados pagam só, você pede o resgate e dali 30 dias. Então é uma coisa, às vezes, que as pessoas não estão atentas, né? Você está achando que é um fundo normal, que a gente está acostumado com liquidez diária, um fundo DI, renda fixa, até mesmo de ações, que às vezes é D3, né? Você está acostumado a ter uma liquidez quase que diária ali, e um fundo de multimercado, às vezes, de fato, é 30 dias ou até mais, dependendo do fundo. Isso é uma coisa que, se você precisa de dinheiro, né? Se é aquele dinheiro que você precisa resgatar a qualquer momento, não pode ser num fundo multimercado, né? Além de ter toda a estratégia, que de fato é mais de longo prazo, ainda tem o prazo de resgate, que eu acho que é importante as pessoas também prestarem atenção nisso, né? Agora, tem fundo multimercado para todos os perfis, acho que daqui a pouco a gente precisa falar também de algo moderado e falar da alocação internacional, que também o multimercado pode nos levar. Queria só compartilhar a tela e mostrar por que a gente viu a importância, além da sugestão do Tarsis, que, aliás, quero aproveitar e te mandar um abraço, viu, Tarsis? Obrigado por nos acompanhar e sugerir aí. Mas olha que interessante esses dados aqui da Ambima. Captação líquida por classe de fundos, 30 bilhões aí foram captados só para os multimercados macro, que são aqueles, digamos, mais arrojados que o Gustavo estava falando. Captação de multimercado como um todo está beirando lá 88 milhões. Desses, quase 30 milhões, não, bilhões. Desses, quase 30 foram para os multimercado macro. E aí, numa próxima tela aqui, quem foi que alocou dinheiro nesses multimercados? A imensa maioria dos recursos veio do segmento private, dos bancos, e também do varejo, menos, mas não é irrelevante. Isso aqui é uma porção bem grande, né? Então, a gente percebe que tem tido um interesse ou um trabalho por trás também, né, das equipes de distribuição, em colocar esse fundo no momento. E aí eu fico me questionando a respeito de hipóteses para isso. Deixa eu só... Voltei aqui. Uma é aquela de sempre, que a gente sabe que é comportamental. Aliás, a gente ainda vai fazer um programa sobre isso, né, Fernanda? Os multimercados têm bastante alocação em renda variável, a Bolsa está indo muito bem esse ano, as rentabilidades aumentam, e aí vem todo mundo olhando, pô, o multimercado valorizou, eu também quero. Né? É o efeito manada. É o efeito manada. Acho que tem isso com certeza, Arthur, assim, é importante, a gente sabe que é, né? Agora, tem um outro lado também, que é o seguinte, o ambiente que a gente está de queda de taxa de juros, né, então você ficar no fundo DI, começa a ficar aquele negócio, vai para 7, vai tirar imposto de renda, você vai ter ali 6, 5 e pouquinho, né, de rentabilidade. Então, você tende a tentar buscar um pouco mais de risco. Né? Então, acho que esse caminho veio um pouco pelo comportamento de olhar para frente, mas também um pouco pela perspectiva, quando você olha para trás, um pouco da perspectiva quando você olha para frente. Ou seja, pode ser, então, algo bom para um perfil moderado, aquele que está querendo começar a tomar risco até pela conjuntura da taxa de juros. Acho. E o meu conselho é, aí, por que eu, até complementando o que eu estava falando, por que eu não gosto desses fundos multimercados que ficam no meio do caminho ali, ou mais para renda fixa, daí, etc. Porque eu prefiro colocar menos dinheiro no fundo mais agressivo. Tá? Então, assim, por quê? Quando eu coloco menos dinheiro no fundo mais agressivo, você tem os dois fundos, os fundos multimercados moderados vão ter a mesma taxa de inflação perto dos 2%. O agressivo também. Só que esse de 2% vai render ali 102%, 103% do CDI. 104%, 105%, alguma coisa assim. Esse outro aqui pode render 200% do CDI. Então, assim, a rentabilidade, eu acabo colocando um valor menor aqui, eu posso ter a mesma rentabilidade em termos nominais. Ou seja, eu adequo ao meu perfil pelo tamanho da alocação. Isso, e não pelo fundo. Então, assim, aí eu fico ou conservador mesmo,
né, Tesouro Selic, o NTNB curtinho, ou a NTNB para longo prazo, ou título de o fundo multimercado aí embaixo. Aquele que eu brinco, as minhas ações, ele é 1%. Tem alguns aqui que tem um histórico muito bom, né? E aí já vai até uma outra dica. Onde que a gente acha esses fundos, né? Acho que a principal forma de achar, primeiro é ir via banco, ou ir via as corretoras que você tem, e ver que fundos lá eles classificam esse perfil moderado ou agressivo, né? E depois você consegue entrar num site, e aí vai, deixa eu compartilhar minha tela aqui, no site da Verius, que está aqui, né? Você dá Verius no Google, o nome do fundo, e você consegue ver todas as informações do fundo aqui. Então, ele tem rentabilidade, tem um fundo específico aqui, que é o capital, mas qualquer fundo que você vê aqui, você consegue entrar e ver, olha a volatilidade que esse fundo tem em relação ao CDI. Nesse período, esse fundo específico, no período de 2011 até agora, você tem um CDI rendendo, ele rendeu na média 140% do CDI. Mas é com emoção, né? Olha o que ele rentabilizou nesse período aqui, como é que ele rentabilizou, né? Não dá para você ficar vendo ele todo dia, né? Mas aqui esse site ele tem isso, você pode comparar, sei lá, você pode falar com nada, que é o fundo que está bastante em evidência, que é o lado da XP também está lá, ó, muito parecido até em termos de rentabilidade, é um pouco menor. O Aldan tem um histórico bem mais curto, né, só 2016. Tá? Mas isso é uma coisa importante também, ver o tamanho do histórico desse fundo, né? Porque quanto mais consistente ele for isso, no eu longo queria prazo... aproveitar e falar duas coisas. Não é fácil comparar multimercado, porque eu tenho que prestar atenção se eu estou comparando multimercado macro com multimercado renda fixa, não dá para comparar uma coisa com a outra. Então, eu preciso entender qual é a estratégia de alocação deles para fazer uma boa comparação, né? E que, para o investidor se atentar, de que no curto período, ainda mais num período bom para a Bolsa, os fundos mais novos eles tendem a apresentar um resultado mais positivo. É importante você buscar um fundo que tenha mais histórico, um fundo que tenha aí 10 anos de existência no mercado, e aí você vai ver a consistência desse retorno adicional. Até você estava com a tela da Verius compartilhando a tela, e eu vi lá que eles colocam o índice de Sharpe. Eu não vou explicar o índice de Sharpe, mas entenda o seguinte, ele tem que ser positivo, e quanto maior, melhor. Significa que o gestor está te entregando mais retorno para cada unidade de risco que ele te põe junto. Então, olhar o índice de Sharpe de fundos comparáveis, claro, né, de mesmo níveis de risco, também ajuda, e o site da Verius dá essa informação lá. Na verdade, tem tudo aqui, se quiser ser mais certo, tem parte, eu estou compartilhando a tela de novo, tem a correlação de um fundo com o outro, por exemplo, esse aqui a correlação é bastante alta, né, um fundo com o outro. Ele tem tudo aqui, ele é bem interessante de ver, e tem também, se quiser, os dados especificamente dos fundos, né? Se você quiser entrar esse fundo aqui, na verdade, é o Cato, até nem é o Zeta. Comparar o Zeta. A Cato tem um fundo chamado, que eu adoro, eu já vou fazer a propaganda, né? O Zeta. Esse fundo, para mim, é um fundo espetacular. Fechado. Né? Mas olha a rentabilidade dele em relação. Pode fazer propaganda que ninguém vai conseguir aplicar, né? Esse, infelizmente, não dá. O gestor até fez faculdade comigo. Mas esse fundo, ele está lá, rendeu 45%, rentabilidade 243% do CDI no período. Mas esse é aquele pé embaixo total. Né? Eu gosto muito dele. E aí citou um outro ponto também, que acho que é importante a gente citar, que é o seguinte, tem muito fundo multimercado, mas tem muito fundo multimercado fechado para captação atualmente. O que aconteceu nesses últimos 6 meses aí, que o Arthur mostrou, você teve uma captação muito grande nesses fundos, e principalmente nesses fundos multimercados. Essa captação foi relativamente concentrada em 5, 6, 7 gestores, ou 5, 6 fundos. Assim. Tá? Então, o que aconteceu? Esses gestores têm a capacidade também de gerir esse dinheiro. Não dá para você colocar 10, 20, 15 bilhões para eles gerirem, até pelo tamanho do mercado, pelas posições que eles querem fazer. Então, a grande maioria desses fundos hoje está fechado para captação. O que é o problema? Você tem algumas áreas tentando se adequar para lançar
alguns gestores, né, tentando se adequar para lançar fundos novos. A grande verdade hoje é que está difícil de achar um fundo com histórico longo e bom, onde você ainda consiga captar. Você citou uma alternativa que eu acho uma alternativa muito boa, que é um fundo de fundos vamos falar do Itaú. Né? O Itaú tem um fundo chamado Multifundos, né, se não me engano, Multifundos, Multimercado, que é a única porta de entrada para esses 5 ou 6 fundos no histórico grande que eu conheço. Então, eles se alocam lá, então eles ainda têm capacidade de aplicar nesses fundos que eu considero bons, né? Os fundos não estão fechados para esse fundo do Itaú, eles estão fechados para a ação de pessoa física ou qualquer outra pessoa. Então, assim, é uma forma de ser captar. Eu não conheço, talvez, esse tipo de estrutura em outros bancos ou em outras corretoras. Tá? O que eu conheço especificamente é esse fundo do Itaú, que é muito bom. Eu ia até falar isso, um pouco do que responde também por esse crescimento da alocação, é o bom trabalho que as corretoras têm feito, as corretoras e distribuidoras. Esse é um produto que está cada vez mais na prateleira do investidor, ele tem acesso pelo celular dele, assim como ele recebeu uma enxurrada de e-mail, até hoje recebe, com CDBs e de 10 bancos diferentes, agora ele também tem acesso ao multimercado de vários gestores diferentes. E os gestores passaram a procurar essas plataformas de distribuição digital também para pulverizar a sua base de cotistas. Então, é legal, procure também na sua corretora, e tem gente fazendo trabalhos bacanas aí. Eu quero ressaltar até o trabalho do BTG Pactual Digital, que tem feito, inclusive, entrevista com gestores para você entender melhor o fundo, não só de multimercados, mas também de fundos de ação. E a Fernanda tocou num ponto importante, muitos deles não têm liquidez diária. Então, eu quero juntar a informação da Fernanda com a do Gustavo. Você não vá com muita sede ao pote no multimercado, faça uma alocação que não seja muito grande em relação a todo o seu patrimônio, porque é importante que ele não tenha liquidez diária. Sabe, um fundo que tem liquidez diária, quem manda no fundo é você, não é o gestor. O gestor, ele quando está caindo, ele quer comprar, se todo mundo ficar desesperado e começar a pedir resgate, ele tem que atender resgate. Então, é importante que ele tenha uma regra de D mais 30, D mais 60, que é para você não poder entrar na pilha do mercado e deixar mesmo o gestor tomar essa decisão. Então, obviamente, esse não é um dinheiro que você pode pegar o dinheiro do seu dia a dia e colocar lá. Então, vá com calma, separe o dinheiro certo e faça uma alocação que não seja muito grande para não tirar teu sono, mas fica tranquilo, quer dizer, um pedacinho de risco num portfólio bem diversificado não vai te machucar e de vez em quando vai te dar um retorno adicional bem interessante. Né? Não, concordo, só corroborando até na parte de comportamento, a gente vai precisar fazer um de comportamental, né? Nas comportamentais. Mas assim, você tem duas coisas que ajudam essa parte de ser, na parte de você colocar 30 ou 60 dias para resgate, né? E a primeira é isso, você não consegue ter acesso a todo momento, isso aí o gestor acaba, de certa forma, ele se blindando contra isso daí, para ele não poder fazer uma estratégia de mais longo prazo, e ou por outra ele te ajuda, né? Porque o ser humano tem aquela propensão a ver o negócio ruim e já vai lá e zera. Né? Então, assim, como você vai receber só daqui 30 dias ou 60 dias, você acaba não vendo todo dia. Né? Acho que esse é o ponto do multimercado. Não dá para você pegar os aí embaixo, que eu brinco ali, os multimercados muito agressivos, não dá para você olhar todo dia. Eu olho de 3 em 3 meses. Aquele dinheiro que você vai deixar lá para médio e longo prazo. Então, você vai correr do coração. Você vai ficar vendo esse negócio de um dia para o outro e teu dinheiro flutuando. Né? Então, assim, coloca um pouco lá mesmo, e como tudo, né? Se já não tem nada, começa com um pouquinho. Começa um pouquinho, vê, espera 3, 6 meses, gostou, legal, tá indo, coloca mais um pouco, não vai colocar tudo que você tem. Isso porque isso aí tem uma adaptação para você fazer. E a outra, eu estava lendo um estudo esses dias de finanças comportamentais, falando que a parte do planejador financeiro, uma das coisas que o planejador financeiro mais agrega em termos de longo prazo, é o controle emocional da pessoa para não resgatar em momentos de pânico. Né? Isso aqui é uma coisa assim que eu achei impressionante, porque você sempre acha que ele vai pegar porque ele vai trazer mais rentabilidade e tal. Ele traz mais rentabilidade, mas por que ele traz mais rentabilidade? Porque ele acalma a pessoa para não resgatar no momento de pânico, que é quando você está caindo 5, 10%, eu vou resgatar. Né? Então, assim,
um pouco da parte comportamental, como eu falei, assim, é um tema que a gente logo vai precisar tratar. Agora, Arthur, já está terminando aqui o nosso prazo. A última pergunta para o Gustavo. Quando é que os fundos multimercados vão aplicar em Bitcoin? Isso aí já era o tema, já vamos entrar na variedade, que eu já ia falar isso hoje. O Bitcoin é aquela questão do fork que vai ter dia 15, agora que já ia ter, dia 14, já ter, não vai ter. Então, continuou, ele está lá nos quase $7.000, né, praticamente. Hoje está indo bem, um pouquinho, até bem, um pouquinho. Mas o ponto é que a CME anunciou essa semana a descrição do contrato futuro de Bitcoin. Ou seja, você vai ter contrato futuro de Bitcoin negociado na CME provavelmente em coisa de mês, assim. Já tô com a descrição do contrato já está feita. Como é que você deposita a margem, como é que você opera, tudo. Isso aqui, para mim, em termos de alocação de recursos de qualquer gestor, volto a falar, para mim é um avanço. Você pega o Bitcoin para trás, ele não só ajuda na parte de rentabilidade, é previsível, ele só subiu, mas ele diversifica, porque ele não é correlacionado com nenhum ativo que a gente tem. Ele não é correlacionado com a Bolsa, não é correlacionado com os juros aqui no Brasil, não é correlacionado com a Bolsa lá fora, não é correlacionado com o euro-dólar, né? Então, assim, você pega dias como você teve aqui, por exemplo, pegar especificamente o Brasil, delação do Joésio lá, o dólar subiu 6%, a Bolsa caiu não sei quanto, o Bitcoin fez o quê? Vai subir um pouquinho. Então, assim, ele não tem correlação, assim, e para gestor, para esses gestores de fundo multimercado, né, você pegar uma classe de ativo descorrelacionada com as outras, é um espetáculo, porque você diversifica muito e você joga a fronteira eficiente para cima, né, em termos de... Fernanda, o dia que a gente for falar de fundo imobiliário, eu mostro que o fundo imobiliário te entrega mesmo retorno com metade da volatilidade, e existe, é real, você passa na frente do imóvel e vê. O fundo imobiliário é uma classe de ativos não correlacionada com nada, é fenomenal para diversificação de portfólios. Concordo, esse eu concordo contigo também, Arthur. A gente tem que colocar fundo imobiliário e Bitcoin, os dois, aí fica melhor ainda. Mais correlacionado ainda. Mais correlacionado ainda. Correlacionado. E aí falar que semana passada eu tive que dar um fato relevante lá no programa Fundos Imobiliários da TV Infomoney, porque um fundo anunciou um locatário novo para um imóvel. E esse locatário novo era justamente uma exchange de Bitcoin aqui no Brasil. Já estão se juntando os mercados. Já está virando o mundo real. Mas o aluguel vai ser pago em reais, não em Bitcoin, viu? Será, hein? Não, mas acho que é isso. Já entrando um pouquinho nas variedades, para mim é isso. Acho que o Bitcoin cada vez mais está virando mainstream, né? Isso não tem mais dúvida disso. Né? Eu preciso convencer vocês a comprar. O dia que eu conseguir convencer vocês a comprar 1 centavo de Bitcoin, aí eu vou ficar feliz. Eu convenço ainda. 1 centavo pode ser. Aí, Fê, vamos lá. Show. E aí, dicas? É isso. Dicas, acho que hoje, dessa vez, não foi nenhuma dica, foi uma coisa que aconteceu comigo no final de semana passada, que, assim, impressionante a dependência que a gente tem. Né? Eu tô fora de São Paulo, né? Estou viajando, e no domingo passado entrou água no meu celular. Né? Então, e aí o desespero que eu fiquei, ficar uma semana fora de São Paulo, sem celular. Impressionante a dependência que a gente tem desse negócio. Eu acabei resolvendo, fui lá, trocou a tela, resolveu, deu uma secada, resolveu e vim. Mas eu não conseguia me imaginar uma semana, era praticamente uma semana na Lua, né? Sem conexão, sem nada, sem cinema, então, assim, não tem condições. Ao mesmo tempo que ele te dá uma mobilidade muito boa, né? Está longe, eu continuei trabalhando, continuei resolvendo as coisas, isso é ótimo. Uma dependência, assim, gigante. Essa eu acho que é mais uma... Não, é um absurdo isso, como a gente fica dependente. Eu viajei em julho para o exterior e tudo eu tinha no meu celular, o endereço do hotel, o caminho que eu tinha que fazer para os passeios, tudo, né? E aí acabou a bateria no meio do caminho, eu falei, caraca, eu não sei nem para onde ir, eu não sei me mexer aqui, não sei voltar para o hotel. A bateria é uma restrição muito grande ainda, né? Impressionante como não resolveram esse negócio da bateria. Não é possível que não exista tecnologia em 2017 para botar uma bateria num negócio desse que vai durar 3 dias. Deixa o Elon Musk te escutar falando isso, que ele resolve já. Então a dica é desconecte-se um pouco, né? Acho que Ou tome cuidado do seu celular para ele não molhar, né?
Bom, minha dica é, eu acabei de receber um e-mail, a Amazon começou já a Black Friday dela e principalmente eu tenho um Kindle e compro tudo eletrônico, né? Eu comprei livro aí por R$ 5,90, enfim, já comprei mais uns livros, sabe lá quando eu vou Uau! conseguir ler, mas aproveitem, principalmente, então fica essa a minha dica, compre um Kindle que você não vai se arrepender, é fenomenal, não se compara com ler no tablet ou no celular, tem uma tecnologia chamada e-ink, né, que é uma tinta eletrônica que realmente é totalmente diferente, é como se você tivesse com um livro na mão. Vale muito a pena, tem promoções muito boas, não tem frete, não tem prazo de entrega, você clicou lá, deu o download no seu Kindle, o seu livro novo está na mão. Vale muito a pena. Né? Muito bom. Deixa eu só aproveitar. Eu comecei agora a ler um livro, fala lá, Gustavo. Não, fala, Fê, que veio uma perguntinha aqui do negócio do Bitcoin, mas fala o Não, seu aí depois. responde a pergunta. Não, eu ia falar de um livro que eu vou começar a ler, mas eu não li ainda. Tu comenta, fala aí. Okay. Não, do Amos Oz, que é uma palestra que a gente viu no Fronteiras do Pensamento. Eu me empolguei na palestra, comprei o livro, agora vou ler. Falou um documentário sobre ele também, que é muito bom, Fê. Qual? Tem não sei se é filme ou documentário, eu não lembro se eu vi no Now ou na Netflix, que é muito bom. Conta um pouco a história dele. Não vi. Dá uma olhada, mas o livro dele parece muito legal mesmo. Para a gente não estourar muito o horário, responde a dúvida sobre o Bitcoin, Gustavo. O Marco Antônio perguntou aqui, existe algum risco do Bitcoin ser substituído por outra moeda virtual mais moderna? Existe. O Bitcoin tem um grande problema, que hoje, da forma como ele aceita no máximo 4 ou 5 transações por segundo. Né? Enquanto a rede da Visa, que é a principal feita por transações, aceita alguma coisa em torno de 65 mil transações por segundo. Mas já tem uma moeda usando o blockchain, que é a mesma tecnologia feita pela Universidade de Sydney, se não me engano, que aceita, acho que alguma coisa em torno de 600 mil transações por segundo. Tá? Então, assim, a tecnologia do Bitcoin já é uma tecnologia que tem 9 anos, mas, ao mesmo tempo, você tem uma grande discussão dentro da comunidade Bitcoin, que é o que gera esses vários forks, né, que é as divisões da moeda, de como é que você faz para que você consiga ter mais agilidade, né, ou mais transações por segundo dentro da rede Bitcoin. Tá? Então, assim, existe essa possibilidade, esse risco, mas moeda também tem uma parte de credibilidade, né? Então, o Bitcoin hoje é uma moeda de credibilidade, testada há 9 anos, nunca teve problema nenhum na rede, então, assim, também não é trivial essa troca, não, tá? Mas esse risco existe sim. Isso aí. Podemos encerrar? Vamos lá. Acho que é isso, né? Então, senão a gente se empolga e não para mais de falar. Tem que pegar um voo daqui a pouco, senão eu vou perder o voo. Mas vamos lá, então. Acho que, só encerrando, obrigado a todo mundo aí. A gente volta semana que vem com outro assunto. Se tiver alguma dúvida, algum assunto, alguma coisa que você queira que a gente dê nossa opinião e discuta aqui, manda uma mensagem, coloca aqui no canal, alguma coisa, a gente discute aí durante as próximas semanas, tá bom? Obrigado, Fê, obrigado, Arthur, e nós nos falamos. Obrigada, bom final de semana para todo mundo. Obrigado, tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado pela sugestão, Tarsi, você que assistiu também, obrigado, compartilhe e até a próxima. Um abraço.